São 8 horas e alguns poucos minutos do dia 9 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao Pra Ser Concreto. Eu sou Carlos Rezende, seu tecnologista pessoal, e ao meu lado, como sempre, a minha competentíssima e adorável co-host, Paula Mundim. Paula? Boa noite, gente. Tudo bom? Isso aí. E hoje nós temos concretologia, né, Paula? Que é o formato onde a gente traz um assunto específico, né? A respeito do mundo concreto, e a gente destrincha ele da melhor maneira que pudermos. Perfeito? Exatamente. Desde segunda-feira de manhã, a gente deixou disponível em todos os canais para todo mundo poder fazer perguntas que quisesse a respeito do assunto. E aí eu peguei todas as perguntas aqui e, como sempre, vai ser surpresa para o Carlos. Eu nunca sei. Mas, pelo menos, o assunto não é surpresa, né? Concreto permeável, né? Concreto para execução de pavimentos permeáveis. Então, esse é um tipo de produto que eu tive o privilégio de trabalhar com mais proximidade, como desenvolvimento de produto. Também tive a ocasião de participar da elaboração da norma brasileira, tá? Não me pergunte o número que eu já esqueci, tem que consultar no Google. E a gente vem fazendo, todos nós da tecnologia de concreto, a gente vem fazendo desde então um trabalho para difundir cada vez mais esse tipo de material, que tem um potencial muito grande para ajudar no planejamento urbano, né, na mitigação de risco de enchentes e também questões ecológicas relacionadas à penetração de água no solo, né, preservação de lençóis, coisas assim. Então é um produto, um material do qual eu gosto muito e espero poder colaborar aí com nossos queridos internautas. E por falar em vocês internautas, muito obrigado por estarem aqui ao vivo com a gente hoje, aqui no Instagram, né? Quem não estiver vendo ao vivo, provavelmente estará nos vendo aí no vídeo que deixaremos disponível como chama, Paula, o negocinho que fica lá no Instagram? No IGTV. IGTV, isso mesmo. E a Paula e Sheila irão produzir também pílulas, né, para serem degustadas de forma paulatina e todos os conteúdos melhores aqui desse vídeo estarão disponíveis para que vocês possam ver assim que puderem. Se estiverem vendo no YouTube, por favor, considerem se inscrever nesse canal e no momento exato em que começarem a gostar do vídeo, deixa o like e divulguem, contem para os seus amigos, principalmente aqueles que poderão se beneficiar de alguma forma deste singelo conteúdo. Então vamos ao assunto, né, Paulinha? Alguma coisa que você queira saber primeiro, antes de ir para as perguntas? Sobre o concreto permeável, as características básicas dele, qual taxa de permeabilidade que ele pode alcançar, se é que isso já foi medido, e como que funciona a permeabilidade nesse concreto. Tá. Então, tem um pedacinho dele aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é um pequeno pezinho de papel que eu fiz usando uma forminha, né? Com concreto permeável há muito tempo atrás. Esse aqui, por acaso, é colorido, porque por algum motivo ou por outro também ele pode vir a compor uma questão arquitetônica dentro dos condomínios, né, dentro das residências. E mesmo no equipamento urbano também, muitas vezes utiliza ele colorido. Depois, se valer a pena, eu posso te tirar aqui a câmera e levar até a pia da minha cozinha ali e demonstrar, né, a permeabilidade dele ao vivo, caso você ache legal. Então, características dele. Principalmente o fato de que ele permite que a água atravesse, né, a massa do concreto, né, do pavimento executado com concreto permeável. Isso tem diversas finalidades que nós vamos discutir com certeza ao longo do vídeo de hoje. Além disso, ele é um concreto que precisa oferecer alguma resistência, principalmente aos esforços de tração por flexão, né? Uma vez que ele é destinado a pavimentos. Existem versões desse concreto que até podem vir a ser utilizados
em pavimentos rodoviários de baixo tráfego, de veículos menores, né? Ou como, por exemplo, as ruas de condomínios fechados, ou talvez até algumas ruas de bairro menos movimentadas, estacionamentos, coisas assim. E já existem iniciativas, inclusive, para fazer pavimentação rodoviária de alto tráfego, tá? É só uma questão aí de aguardar o desenvolvimento técnico nessa matéria. Nós podemos ver por aí rodovias de pavimento permeável muito em breve. Bom, a taxa de permeabilidade dele mínima necessária para ele ser considerado um piso permeável é de 100 litros por metro quadrado a cada minuto. Esse é um número balizador mínimo aí, né? Para que a gente possa considerar o produto como um sucesso, tá? Mas eu já trabalhei com valores em torno de 250 até 300 litros por metro quadrado por minuto. Ou seja, é como se uma chuva de 300 milímetros de pluviosidade, né, aquele índice pluviométrico, ela pudesse ser completamente absorvida pelo pavimento de uma vez só, em apenas um minuto. Isso é ainda maior do que grama, por exemplo. Se você tiver uma área de um terreno revestida com grama, a permeabilidade será ainda um pouco menor do que isso, por causa do efeito do runoff, né, quando a água ela escorre por sob a superfície. E, além disso, ele também tem que ser um material resistente à abrasão, né? Principalmente porque, como ele tem uma superfície exposta muito áspera, né, muito rugosa, ele tem que resistir, né, para que esses agregados não sejam arrancados, né, da superfície pelo tráfego de pessoas ou de veículos. Mas, em geral, ele é um produto de aplicação relativamente simples, mas, obviamente, não pode ser bombeável, né? É um concreto de aplicação convencional. E ele é basicamente composto praticamente só de agregados graúdos, tá? A gente usa apenas brita como agregado para fazer esse tipo de concreto. Não necessariamente 100%, obviamente, mas... Ô Carlos, só te interromper, Sim. o Pedro Henrique, ele acabou até de perguntar, e por isso que eu te interrompi, tá? Ele perguntava assim, qual o percentual máximo de agregado miúdo o traço de concreto permeável suporta para manter os 100 litros? Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Sim, saudoso Pedro Henrique, como vai, meu amigo? Então, Pedro, isso depende muito, tá? Como é que funciona a formulação do traço de concreto permeável? Você tem que providenciar para que os vazios não sejam completamente obstruídos pela pasta de cimento e água, né? Cimento, água, pigmentos, quaisquer materiais finos porventura existam. Para que isso funcione, você precisa primeiro conhecer a quantidade de vazios que existe, né? E britas diferentes, elas possuem índices de vazios diferentes. Então, conforme a sua avaliação, o seu assessment do agregado graúdo, é que você vai descobrir o quanto de agregado miúdo você pode vir a colocar. Colocar o agregado miúdo, tem a finalidade justamente de diminuir o teor de vazios. Porque às vezes você tem um produto que tem uma permeabilidade muito mais elevada do que o necessário, porque o teor de vazios dele é muito maior do que precisava. E o índice de vazios, ele afeta diretamente a resistência. Então você passa a ter um produto com baixa resistência devido a esse excesso de permeabilidade. Então você usa o agregado miúdo para poder diminuir um pouco essa permeabilidade através da redução dos vazios, ganhando um pouco mais de resistência. Então eu já trabalhei com valores aí entre 5% e 15% de agregado miúdo, tá? O quão mais grossa for essa areia, melhor. Então areias bem grossas, né, para que você possa ter uma área de superfície pequena, né, a ser incluída ali na fórmula. Mas existem britas que não irão te permitir colocar areia alguma,
ou que já irão resultar em um produto com resistência suficientemente boa, porque você conseguiu trabalhar com muita pasta de cimento, né? Apesar da manutenção dos vazios. Então, isso é bem relativo. Né? Existe um ensaio que você faz, chamado índice de compactabilidade da brita, onde você consegue distinguir exatamente, em situação de máxima compacidade, né, do produto aplicado, qual é o índice de vazios resultante. E aí você pode trabalhar ali, colocar um pouquinho do agregado miúdo para diminuir esses vazios. Ele até completou aqui, ó, existe algum equipamento que conseguimos medir essa permeabilidade? Ou podemos apenas construir algum tipo de aquário instalado com uma bomba e medir? Ou já Sim. há algum equipamento específico? Existe sim. A norma brasileira já tem definido o ensaio de permeabilidade, que é um ensaio que utiliza coluna de água variável, tá? Um equipamento muito similar, acho até que é uma adaptação do que se usa em mecânica de solos, para poder verificar a permeabilidade de solos. Usa-se um corpo de prova de concreto padrão para fazer esse teste. A máquina é muito simples, tá? Ela simplesmente mantém o fluxo de água ali e você faz a conta de quanto passou, em quanto tempo. E existe um método também que é com coluna fixa, que é um aparelho ainda mais simples, que é apenas um tubo de PVC em cima de um tripé, onde você encaixa o corpo de prova padrão 10 por 20, qualquer um que você quiser, dentro desse tubo, e você, através de um fluxo contínuo de água e um ladrão, você mantém a coluna de água fixa, aí você simplesmente coloca um balde embaixo e dispara o cronômetro. A hora que você quiser, você tira o balde e para o cronômetro. Aí você pesa quanto de água, verifica quanto tempo se passou, o diâmetro do corpo de prova, a altura dele, e, como diriam os ingleses, Bob's your uncle. Tem um resultado bem fácil de calcular, é só converter para litros por metro quadrado por minuto. Ô Carlos, a composição do concreto permeável, ela é muito diferente do concreto convencional? Completando a sua fala aí. Não, não muito. O que difere mais é o método de formulação, que é bastante diferente. Mas a composição é basicamente cimento, água, aditivos, principalmente superplastificantes, porque você precisa que a pasta de cimento ela tenha uma viscosidade muito grande. Tá? Então você não pode usar muita água, porque a água ela diminui a viscosidade do concreto. Então você precisa ganhar fluidez, né? Ou seja, precisa ganhar slump, nesse caso não é slump, mas precisa ganhar, fazer o concreto ficar mais mole, porém sem usar muita água, porque a água vai diminuir a viscosidade. E com baixa viscosidade, a pasta ela escorre pelos grãos de brita e vão para o fundo do pavimento e acaba entupindo, né, o pavimento. Então a pasta tem que ser grudentinha, sabe? E aí você usa aditivos superplastificantes para você ganhar fluidez sem diminuir a viscosidade. Pigmentos, às vezes, é interessante, porque, como são pavimentos, muitas vezes isso faz parte de uma composição arquitetônica específica, que aí, às vezes, coloca-se. A brita, que é uma brita muito especial, tá? Se por acaso tiver alguma pergunta a esse respeito, a gente responde, senão me lembra de a gente voltar nesse assunto, porque o traço do concreto permeável é a brita. Cada brita tem apenas um traço ideal. Ou seja, você não consegue fazer vários FCK diferentes desse material. Porque você tem aquela brita, ela te condiciona a uma única fórmula. Aí você descobre quanto que essa fórmula te promove de resistência, quanto que você consegue arrancar a mais de resistência pela inclusão de agregado miúdo, e é isso aí. Se você precisar de mais, você precisa trocar de brita. Então não tem como variar a resistência com o mesmo kit de materiais. Eu só vou esclarecer um negócio aqui, porque tá vindo muitas perguntas aqui, mas eu já tenho pergunta que o pessoal mandou tem 2 dias. Então eu vou partir para as perguntas que o pessoal mandou e depois eu volto para o pessoal que está no Instagram. Pode ser, gente? Excelente. Só para explicar, tá? A Eumelo G mandou assim, perguntando se existe alguma normatização para concreto permeável. Qual que é? A Paulinha, voltou? Você escutou a pergunta ou não? Não, repita, por favor. Não?
A Eumelo G perguntou se existe normatização para concreto permeável e qual que é a norma. Tá, eu comecei o vídeo dizendo que eu participei do comitê normativo dessa norma, né, do processo todo, mas não me lembro do número. Eu assinei o documento e não lembro o número, mas segundo o Google, é a BNT-NBR 16416, pavimentos permeáveis de concreto, requisitos e procedimentos. É uma norma que foi editada em 2015, né, em agosto de 2015, e ela fala a respeito de algumas modalidades de concreto, de pavimentos de concreto permeável. Inclui-se também os pavers, né, aqueles blocos de concreto pronto, né, vazados ou conjuntas alargadas que permitem a passagem de água, ou as placas pré-moldadas de concreto permeável, que seriam elementos para a confecção do piso, que são produzidos em concreto permeável, né? Então toda a área é permeável, e o concreto permeável executado e aplicado diretamente em loco, né, no piso íntegro. Essa norma já fala das 3 modalidades e determina as distinções que existem, tanto com relação a cálculo, dimensionamento, né, e também escolha e controle tecnológico também. Perfeito, Carlos. Carlos, o Carlos Felipe perguntou qual a resistência máxima pode ser obtida no concreto permeável? Boa pergunta, Carlos Felipe, meu grande amigo, meu irmão. Então, lá no comitê de norma, nós tomamos a decisão de desistir de controlar esse material por compressão. Porque são tantos vazios que tem no corpo de prova que o ensaio de compressão ele perde o sentido, porque como o ensaio de compressão, na verdade, é uma ruptura por cisalhamento, né, induzido pela compressão, e como tem tantos vazios, as fissuras de cisalhamento se tornam tão aleatórias que cada corpo de prova que você rompe dá um valor diferente. Nós tentamos cubos, tentamos cilindros, tentamos vibração em mesa vibratória e nada adiantou. Então o que nós determinamos foi parametrizar ele por resistência à tração à flexão. Esse sim, um número mais confiável de se obter experimentalmente através de ensaios. E o número mínimo para se considerar um pavimento é de 1 megapascal, a tração à flexão. O meu recorde pessoal foi de 3,9 MPa tração à flexão, tá? Mas este número ele foi conseguido usando um agregado graúdo de pequena dimensão, uma pequena dosagem de agregado miúdo, de areia, e tinha aí uma permeabilidade na casa de 180, 190 litros por metro quadrado por minuto, né? Nada mal, né? Quase que chegou no limite aí para se fazer um pavimento rodoviário, que aí você tem números aí na casa de 4,5, aí você já consegue um bom pavimento. Mas se você fizer uma espessura maior, né, tiver uma área abaixo da linha neutra maior um pouco, para quem é engenheiro sabe o que eu estou dizendo, acaba conseguindo resistência. Eu ia seguir as pesquisas para medir isso, essa resistência na vida real, né, com tráfego de veículos, numa placa teste, mas acabou que a vida atropelou esse projeto e ele foi engavetado. Mas 3,9 foi o meu recorde pessoal. Não sei se por aí afora alguém consegue mais, talvez consiga valores até maiores usando polímeros acrílicos, por exemplo, né, que melhoram muito a resistência concreta, apesar de serem caros. Mas em termos aí de concreto de bom custo-benefício, eu diria que esse é o limite que eu já vi. Né? Perfeito. Ô Carlos, o Adriano Antunes, ele perguntou qual ou quais as maiores obras que você já viu usando essa tecnologia? Tá. Só salve, Adriano, meu amigo. São todos meus amigos, né? Esse mercado é muito pequeno. Tenho saudade de todos eles. Houve uma obra no Rio de Janeiro, eu acho que em uma instalação do Flamengo, aquele clube de futebol, que tinha uma área bem grande. Houve uma obra aqui em Sete Lagoas, também, que era uma obra de equipamento urbano, uma ciclovia bem longa, né? Ao longo da boa parte da cidade, que também foi uma obra interessante. Junto com o Adriano mesmo, acho, nós dois fizemos uma obra aqui em Belo Horizonte, da construtora Concreto,
Uma obra até que sofreu problemas de patologia que tivemos que depois revisitar para poder corrigir, que é um condomínio, é um misto de condomínio residencial com comercial, né? Então tinha uma área bem grande. Mas eu tenho certeza que pelo mundo afora existem obras muito, muito maiores, tá? E que talvez eu não tenha notícia. Eu visitei uma em Lyon, no sul da França uma vez, que também era bem grande. Acho que aí a base aí de seus 250, 300 metros quadrados de piso. Não é um número tão escandaloso, mas para uma placa única, né, para uma área única, bem legal. Aqui em Belo Horizonte fizemos também alguma coisa ali no BRT, né, no centro da cidade. Enfim, normalmente não são grandes áreas, tá? São áreas pequenas ou áreas segmentadas. Mas existem sim exemplos de grandes obras. Maravilha. Ô Carlos, o Marcos Roberto, ele segue a gente até pelo Facebook. Ele mandou por lá uma pergunta perguntando quais aparelhos usar para ensaiar. Os nomes. Ah, tá. Você até falou um pouquinho aí, mas se você puder repetir. Então, para o controle tecnológico do dia a dia, a gente basicamente usa apenas duas coisas. A gente usa o ensaio de densidade fresca, porque a norma decidiu assim. Como o ensaio de tração e flexão ele não é muito prático, e como existe uma relação direta entre a densidade e a resistência nesse caso, você vai ao laboratório, executa o ensaio de tração e flexão, executa o ensaio de densidade, com repetibilidade estatística, e estabelece uma correlação. E aí, em obra, o que você vai fazer é simplesmente pegar um recipiente de volume conhecido, encher com material, colocar numa balança, dividir a massa pelo volume e calcular a densidade. Verificar se essa densidade está de acordo com o intervalo de confiança definido pelo produtor do concreto, fabricante do concreto. E é isso aí. Um outro teste que existe é um teste de permeabilidade in loco, que também é muito simples. É simplesmente um pedaço de cano assim, de PVC, de uma altura conhecida, que você cola no piso utilizando um adesivo especial. E você pega um volume de água conhecido e aplica ali e mede o tempo que vai demorar para essa água se esvair no solo. Tá? É um teste também local. E existe os testes de desenvolvimento de produto e de validação de produto. Aí esses já são muito mais numerosos e complexos. Né? O próprio teste de tração e flexão utiliza uma forma específica para produzir o curso de prova, um dispositivo relay colocar na prensa, para você colocar o curso de prova e promover a carga. Existe o teste de permeabilidade, que eu já falei, que tem um aparelho específico para medição de permeabilidade de concreto permeável, que a norma adaptou e já parametrizou. Existe um teste chamado pêndulo britânico, que mede a rugosidade da superfície, porque se for muito rugoso, você pode ter problema de desgaste de pneumáticos, né, quando você faz o traslado em cima do pavimento, e se for muito liso, você pode causar derrapagem, etc. Existe o teste de WTAT, que é assim que chama o equipamento, WTAT, Wet Test, WTAT, esqueci a sigla, mas ele simplesmente vai aplicar uma borracha fazendo atrito numa placa de concreto permeável, até um teste que ele é adaptado do asfalto, daquela camada porosa de asfalto, o CPA, né, para fazer drenagem e diminuir, aumentar o atrito na rodovia, para ver o desgaste superficial, tá? Porque esse concreto ele não iria aguentar um teste na máquina de desgaste para abrasão de concreto normal. Então existem diversos equipamentos que você pode utilizar em laboratório para desenvolver o produto. Além dos ensaios para a qualidade da pasta, dos ensaios da qualidade da brita, né, enfim. Mas na obra, você basicamente vai ter densidade, usando um balde, um recipiente conhecido e uma balança, e esse teste de vazão em loco, que é um tubo colado no chão e outro balde, e um cronômetro. É tudo muito simplificado. Que é o que você já tinha falado antes, né, Carlos? Carlos, o Guilherme pediu como considerar o efeito de colmatação ao longo do tempo em concretos permeáveis. Essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta.
Então, existem algumas coisas que a gente faz para prevenir a colmatação e outras para a gente corrigir, tá bom? A prevenção da colmatação, ela basicamente, ela acontece... Primeiro, explica o que é colmatação. Sim. Imagine Por que favor. o que faz a água passar por esse concreto é que ele é cheio de vazios. Se essa superfície for entupida com vazios, entupida com material fino e perder os seus vazios, você perde a permeabilidade. Né? Então, isso acontece muito na primeira superfície, no caso de partículas maiores, ou na parte de baixo, no caso de lama ou partículas que estão em suspensão na água, né, que porventura venham a passar pelo concreto e se acumular com o tempo. Então, para evitar esse problema da lama ou dos materiais muito finos que vêm com a água, embaixo do concreto permeável é obrigatório, por norma inclusive, e muito recomendável por diversos motivos, este incluso, existe um colchão de brita 1, tá? Brita de grosso calibre, 19, 25 milímetros, de cerca de 10 centímetros, que fica abaixo do pavimento permeável. Além de ajudar a distribuir as tensões e aumentar, né, a quantidade ali de armazenamento de água, porque esse tipo de produto não apenas promove a inserção da água no substrato, mas ele também ajuda a armazenar uma parte da água da chuva, de modo que ela não escorra para lugar nenhum. Né? Além disso, esse material também é uma linha de defesa contra a colmatação dos finos. Né? Vai levar muitos anos até que o pavimento em si chega a ficar comprometido por este motivo. Né? É a mesma velocidade que se entope um dreno, por exemplo, para drenagem pluvial em rodovias. Ou um colchão drenante, nesse caso. E para resolver o problema da superfície, existe uma máquina, muito semelhante àquela máquina que a gente usa para limpar estofado de automóveis, né? Às vezes eu gosto de ver aqueles vídeos que eles pegam aqueles automóveis nojentos e ficam lavando. Enfim. Essa máquina ela injeta água sob pressão e suga ao mesmo tempo. Então ela injeta água, então ela faz as partículas se soltarem, depois aspira. Isso vai para um tanque e depois joga fora. Resolve bastante essa colmatação da primeira superfície. Né? Então tem esse método de manutenção. Entendi. Então, tem até uma pergunta aqui que é sobre a permeabilidade ser vitalícia ou não, e se ela tem um prazo de validade. Tem esse tratamento que é o quê? Isso. Primeiro é importante a gente fazer um nivelamento de expectativas. Tá? Interessante. Por exemplo, se você tiver uma área de 200 metros quadrados e apenas 1 metro quadrado continuar permeável depois de uma sujeira muito grande, o seu piso continua permeável. Né? Porque vai se formar tipo como se fosse um ralo naquela pequena área que está permeável. Então, até que um pavimento perca completamente a sua permeabilidade, leva-se muito tempo. Tá? Eu não tenho notícia de nenhum pavimento que já entupiu, desde que se começou a fazer pavimentos assim. O que acontece é, por exemplo, embaixo de uma árvore cai muita matéria orgânica e aquela região ali do piso perde permeabilidade totalmente. Mas outras áreas não. E a chuva ela não define se aqui eu quero entrar aqui. Não. Ela vai cair, quando começar a empoçar, ela acaba vazando. Né? Então, primeiro, lembrar disso, que o pavimento inteiro ficar entupido é um evento muito raro. Só se for em um ambiente muito sujo, industrial, coisa assim, que aí realmente não valeria nem a pena ter colocado aquele piso ali. Né? O treinamento de expectativa é o seguinte: o objetivo principal do pavimento permeável não é fazer com que a água chegue ao subsolo. É diminuir a velocidade com que a água chega no talveg, né? Chega na parte mais baixa da região daquela cidade. Porque hoje, por exemplo, todos os condomínios revestidos em concreto, todas as ruas em asfalto, ao chover, a água escorre com muita velocidade lá para o fundo do vale. E a vazão de saída dessa água, muitas vezes, é menor do que a contribuição pluviométrica que chega das encostas. Isso gera uma enchente. Porque aí você percebe que qualquer lugar que dá enchente aí, a água sobe, os carros ficam boiando. Um carro meu uma vez aconteceu isso. E
Mas com o passar das horas, essa água acaba se esgotando. Ou seja, a água tem por onde sair, mas a velocidade de saída é pequena e a de chegada da água é grande. Então, se você cobrir toda a cidade com áreas que contenham este material, o que você vai fazer é diminuir a velocidade com que a água chega lá. Aí vai dar tempo da água escoar e não vai encher. Então, se a cidade inteira adotar, por exemplo, eu preciso de pelo menos 20% de área permeável nessa região, 15% naquela outra, 30% acolá, e admitir o uso desse material como área permeável nas garagens, estacionamentos, mesmo que o seu pavimento entupa, o do vizinho não. Então, o que vale é o conjunto, o que vale é o projeto urbano, entende? Uhum. Mesmo que você tenha problemas locais, se a velocidade da água que chega lá embaixo for mitigada de alguma forma, já valeu demais, entende? Pessoas não irão morrer ano que vem, porque este ano a gente cobriu aquela parte da cidade com concreto permeável. Essa que é a beleza da coisa. Mas é bonito mesmo. Mas é muito bacana. Carlos, o Andrade pediu para você falar um pouquinho sobre a relação entre a resistência do concreto e a permeabilidade e vazão do concreto. Legal, ótima pergunta. Existem gráficos que a gente faz no laboratório, fazendo essa correlação, né? Talvez um dia a gente volte nesse assunto numa aula, uma coisa assim, que a gente possa mostrar, né, em mídia esses gráficos. Mas é uma relação direta de proporcionalidade ou inversa de proporcionalidade. Quanto mais permeabilidade você tem... Peraí, desculpa, repita, por favor, quais são as 3 coisas que ele pediu para relacionar? Relação entre resistência, permeabilidade e vazão. Ele até colocou permeabilidade e vazão juntos. A permeabilidade, até o concreto normal é permeável. É muito bom fazer essa distinção, né? Se você colocar a água ali, um dia ela vai passar. Já a vazão é a medida da velocidade dessa permeabilidade, né? Então, vamos falar especificamente vazão na permeabilidade, né? Vamos juntar as duas coisas. Quanto maior for a vazão, menor será a resistência. Linearmente, tá? O motivo é muito simples, porque essa permeabilidade ela é conseguida através de vazios conectados, vazios interconectados no concreto. Um concreto, por exemplo, com ar incorporado, ele tem muitos vazios, mas esses vazios não estão interconectados, então ele não é um concreto permeável, apesar de ter muitos vazios. Então, o concreto permeável, os vazios estão todos interconectados. Mas para você conseguir mais permeabilidade, mais velocidade de passagem de água por unidade de tempo, você precisa de ter mais vazios interconectados. E os vazios são pontos fracos que vão diminuir a resistência do concreto, né? Eu brinco muito que, quando eu fazia esse concreto, eu brincava que esse era o único concreto em que eu fazia de tudo que eu pudesse para aumentar a quantidade de cimento dentro dele. Eu queria gastar mais dinheiro na execução dele, colocar mais cimento, mas eu não conseguia. Porque se eu colocasse mais cimento, eu ia entupir o concreto e ele não iria mais funcionar. Porque você não consegue colocar mais elemento cimentante. E por isso você fica limitado na resistência, quanto maior for o número de vazios. Excelente. Ô Carlos, voltando lá no Pedro Henrique, que você estava falando, né, só para colocar o pessoal situado na pergunta dele. O Carlos falou um pouco sobre a questão da quantidade de água, né? Ele falou assim, conseguimos incluir algum inibidor de hidratação para ganhar manutenção? Claro, é uma excelente medida. A manutenção da plasticidade no teto permeável, partindo do pressuposto que você vai usar aditivos superplasticantes, porque é a maneira mais inteligente de baixar a viscosidade e conseguir uma boa trabalhabilidade, ela será condicionada principalmente pela vida útil do aditivo, né? Com o passar do tempo, o aditivo à base de carboxilato ou naftaleno, ele vai perdendo efeito e você vai tornando o concreto cada vez mais grudento, mais
difícil de trabalhar e isso prejudica a trabalhabilidade. Então, você colocar um inibidor de hidratação, você vai diminuir a formação do gel de hidratação do cimento. E é justamente esse gel de hidratação que vai engolindo o aditivo superplasticante aos poucos. Então, se você retarda a hidratação do cimento, você consequentemente vai ganhar muito tempo de manutenção. Existem, é claro, aditivos superplasticantes que são adequados para situações de longa manutenção, né, de longa duração de operações, mas o uso de inibidor é sim uma forma muito inteligente de melhorar, para você entregar mais longe, para você entregar em climas mais quentes. E falando nisso, uma outra vertente da perda de plasticidade é a evaporação de água. Esse concreto evapora água muito mais do que o outro, do que o comum, porque ele tem superfície exposta dentro dele. Evapora muito. A água que evaporou, você pode simplesmente repor ela na hora de aplicar. Você pode colocar água nesse concreto livremente até um limite em que você que quebra a viscosidade da pasta e perde totalmente o sentido. Mas você não vai perder resistência por adicionar água, entende? A resistência desse concreto não tem nada a ver com o fator água-ciberto, nada. Tem tudo a ver com a porosidade, com a quantidade de vazios. Então você pode lidar com a água como um elemento de controlador de manutenção em campo, sem medo de errar. Agora eu tenho uma pergunta minha. Tá. Mas e o processo de cura dele, Carlos? Tem que ser paranoica. Paranoica. Se você tiver uma cura mal executada, o que acontece é um problema seríssimo chamado Haveling. O Haveling é que as pedrinhas daqui da superfície começam a se soltar todas. Porque a pasta de cimento que está grudando elas foi mal hidratada, porque evaporou água muito rápido. Ele não trinca, tá? Ele não dá retração. Raríssimas exceções, mas ele não retrai igual um concreto normal. Ele não tem como retrair, ele é vazio puro. Mas o Haveling é tão grave que você chega a passar a vassoura assim, ó, e leva as pedrinhas embora. E sai. Então, isso só pode ser evitado de uma maneira. Duas maneiras. Primeiro, evitando que o concreto segregue. O que é a segregação desse concreto? Que a pasta de cimento vá para o fundo. Se ela for para o fundo, ela vai entupir o piso, óbvio, e vai deixar as pedrinhas mais soltas, né? Sem a pasta ali para grudá-las. Hoje eu estou um pouquinho mais gago, e perdoe, eu tomo um pouquinho de café, ver se melhora, né? Eu sou uma pessoa que gosta pouco de café, sabe? Eu quase não gosto de café. Mas essa hora da noite você não vai dormir tomando café. Verdade. Eu vou me maneirar aqui. Mas enfim. E a cura? Bom, eu já fiz alguns testes com produtos químicos de cura. Porque produto químico ele é complicado porque... pensa bem, a película de cura química, ela é uma película única, que é como se fosse um pequeno filme plástico que cobre toda a superfície do concreto. Se eu tenho um monte de buracos, reentrâncias, você rompe essa película em vários locais e ela não funciona tão bem. E, estranhamente, uma forma inteligente que eu vi, que eu testei e gostei, foi você aplicando endurecedor de superfície. Porque aí você aumenta rapidamente a resistência ali daquela pasta de cimento e gruda melhor as pedrinhas. Mas o jeito melhor de todos, sem medo de errar, é um simples pedaço de lona preta, de plástico. Assim que você compactar o piso, nivelar, não espere nenhum segundo. Joga a lona. Por quanto tempo? O máximo de tempo que você puder. Aí depende do tipo de cimento que está sendo usado, etc. Né? Pode ser que você precise deixar lá um mês. Pode ser que você possa tirar no dia seguinte. Depende muito da fórmula. Mas é a lona preta, tá? A cura tem que ser muito criteriosa. Lona preta. E de preferência com alguma coisa que faça um peso por cima dela para você não ter um vento passando embaixo, né? Levando a umidade embora. Mas realmente a cura tem que ser neurastênica, sabe? Ô Carlos, eu furei a fila, né, com a minha pergunta, mas voltando para as perguntas. Tem prerrogativa. A Isa Guedes, ela perguntou, porque você mostrou essa amostra e ela é colorida, né? Ela perguntou
se a permeabilidade é só por causa da composição ou se tem alguma coisa, a coloração também tem a ver? Não, a coloração, a pigmentação, ela é um recurso arquitetônico mesmo, né? Esse é um concreto difícil de pintar, né? Porque se você pintar, talvez você possa acabar entupindo, né, o acesso da água ali nos furinhos. Mesmo quando você usa um aspersor para poder pulverizar a tinta, ainda assim há esse risco, apesar de ser bem menor, né? Mas então o uso do concreto colorido já pronto acaba sendo uma questão arquitetônica mesmo, né, de escolha aí para compor, porque como ele é feito para o equipamento urbano, além da cidade ser funcional, também é importante que ela seja bonita, né? Então, você vai fazer uma ciclovia, por exemplo, por que não fazê-la colorida, né? E você acabar melhorando também a questão estética. Curiosamente, existe uma demanda muito grande por esse concreto para a execução de coisas que eu diria que são arquitetônicas. Por exemplo, em volta de piscinas, em clubes ou em residências ou em condomínios. Essas piscinas, você fica uma área colorida, bonita, interessante, com uma textura legal, uma área muito mais mais fria. Eu me lembro que nas minhas amostras que eu fazia no chão, os cachorrinhos gostavam de dormir em cima delas, porque era o lugar mais fresco do piso, né? Porque ele esquenta muito menos que o concreto normal. Então, para você pisar descalço em volta da piscina, é mais confortável. E acaba sendo um local onde não vai empoçar água, né? Porque ali tem muita água que é vertida da própria piscina, espirra, etc. E aí você evita aquelas poças em volta e tal. E aí, nesses casos, as pessoas gostam de ser colorido, é claro, para ficar bonito, compor o ambiente. Eu, por acaso, estava fazendo uma amostra colorida no laboratório e acabei pegando um pedacinho para mim, é meu peso de papel. Ela não deve ter ouvido falar, que fica aí espalhado pela minha casa em algum lugar. Aí eu me lembrei dele quando você propôs o tema do concreto permeável. E outra pergunta da Isa Guedes também foi sobre o traço. Ela perguntou assim, qual o traço para fazer esse concreto permeável? Isso. Então, como eu disse, o traço, ele é uma carteira de identidade da brita. Depende da brita que você escolher. Cada pedra que você escolher, aliás, existem alguns tipos de pedra que talvez nem sejam possíveis de executar um bom pavimento permeável. Tem que ser uma pedra muito específica. Mas aquela pedra te condiciona aquele traço. E esse traço é resultado de uma técnica onde você controla a viscosidade e a fluidez da pasta de cimento primeiro, depois você mede a compactabilidade da brita e descobre qual é o menor índice de vazio que aquela brita vai ter no seu estado de máxima compactabilidade. Tem que ser uma pedra que tenha baixa compactabilidade, ou seja, se você compacta ela com a mão ou com a bomba atômica, dá na mesma, sabe? E aí você tem que calcular a quantidade de pasta de cimento que você vai colocar ali para promover a resistência sem matar todos os vazios e juntar tudo isso matematicamente e ir para o laboratório e ainda fazer pequenos ajustes. Então, ele é um traço que ele é feito em 4 ou 5 frentes diferentes, depois você junta que nem um quebra-cabeça, sabe? Então, não tem um método e nem um traço único, não tem uma fórmula. Então, traço padrão, né? Não tem. Ele é desenvolvido caso a caso. Vai depender dos agregados e da necessidade também, né, Carlos? Perguntaram sobre a base necessária para garantir a permeabilidade. Você falou sobre os 10 centímetros de brita. É só isso ou tem mais alguma coisa? É só isso mesmo, tá? As pessoas me comentam muito, Carlos, vamos supor que eu tenho um subsolo de argila super compactado ao longo dos anos aí, que tem baixíssima permeabilidade. O que me adianta colocar por cima um pavimento permeável? Isso volta no mesmo comentário que fizemos há pouco. Ótima pergunta. Sim. Volta naquele mesmo raciocínio. Primeiro, que o piso permeável vai te dar uma grande área de armazenamento de água de chuva. Né? Se eu tenho ali, por exemplo, 30% de vazios no concreto permeável e tenho mais 45% de vazios na brita. Então eu tenho uma média ali de 40% de vazios. Se a espessura tiver 20 centímetros, eu tenho ali 80 milímetros de reservatório de água. Eu aguento uma chuva de 80 milímetros. É um dilúvio.
né? Então, o próprio armazenamento da água é interessante. Ela tenta essa água evaporar depois. Segundo lugar, o que interessa no piso permeável não é entregar água para o solo. É você diminuir a velocidade com que a água vai chegar no vale. Para que o vale tenha tempo de verter a sua água pelo vertedouro lá e não haver enchentes. Esse é o objetivo. E terceiro lugar, que eu sempre comento, concreto normal é pior, né? Qualquer outra coisa é menos permeável. Então, não se preocupe muito com a subbase. Preocupe-se com a base, o colchão de brita de 10 centímetros, brita 1, e com o concreto bem dimensionado, bem produzido e bem executado, principalmente, para evitar, para manter, né, essa permeabilidade. Fecharam as perguntas. Você pediu no final para eu te lembrar sobre, você falar um pouquinho sobre brita. Ah, tá. E eu quero ver o teste. Você pode pegar um copo d'água aí. Então vamos fazer o teste, tá? Eu vou até já ir desmontando aqui a minha trapisonda. Ninguém se manifestou não, mas eu quero. Tá. Me dá 20 segundos, peraí. Tiro isso daqui, você não me ouve mais. Eu tô falando sozinho aqui, né? Agora eu tiro isso aqui. Agora você voltou. Não, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Eu posso caminhar aqui pela minha humilde residência, né? Vamos lá até a minha micro cozinha, que eu moro num MRV de 47 metros quadrados. Né? Ó, fiz propaganda à toa, né? Depois, paga nós, MRV. Pode cobrar propaganda, Carlos. Deixa eu ver se eu clicar aqui, virou isso. Virou. Aqui a minha pia imunda. Não, tá limpinha, tem só um pouquinho de café. Tá limpinho, Carlos. Tá ótimo. Pode falar que você ficou preparado pro teste. Não, tá do jeito que eu deixei, ó. Café da manhã dos meninos aí. Abri aqui, legal. Aqui essa amostra. Calma aí, que não tá filmando. Ah, nossa! Tá vendo? Imagina uma chuva capaz de despejar tanta quantidade de água assim. Ela nem existe, né? Bem... Se eu diminuir um pouquinho a vazão aqui, só para não respingar aqui no celular. Vou tirar a câmera mais perto e mostrar a água sendo engolida. Não, deu para ver perfeitamente. Ô, Carlos, ele serve praticamente como um reservatório temporário, né? Ele tem um limite de espessura que pode ser usado ou não? Então, normalmente a espessura, ela tem a principal finalidade de garantir resistência à tração e flexão. Porque, como eu disse, a resistência à tração e flexão desse concreto é baixa, né? Ela é limitada, apesar de ser existente. Então, como é que funciona essa questão? Você tem... Paulinha, você está me ouvindo? Estou te escutando, estou te escutando. Tá. Eu estou perguntando isso porque, na realidade, você pode começar a dimensionar um reservatório se não tiver um limite, né? Isso mesmo. Porque o que é o objetivo? Esse produto ele é... Para você reservar água, é melhor brita, que é barato. Esse produto custa aí 60, 70 reais no metro quadrado aplicado. Então, deve ser mais, que esses números estão bem desatualizados, deve ter 5 anos. Tá? Aplica aí a equação aí né? E o efeito diesel e combustível. Enfim, se você tem um pavimento, né? Uma peça qualquer de concreto, metade para baixo desse pavimento, mais ou menos, vai estar sujeito à tração. E a metade de cima vai estar sujeita à compressão. Né? Então, a tração embaixo é que é ponto fraco. E vai quebrar quando você coloca a carga. Então, quando você tem um material de baixa resistência à tração, o que você faz? Aumenta a quantidade dele e com uma área maior sendo tracionada para um produto de mesma resistência e com a mesma força aplicada, você vai ter uma tensão menor.
Então, a força é a mesma, mas a área é maior, então a tensão é menor. Então, você consegue vencer uma carga elevada com produto de baixa resistência, desde que tenha quantidade. Então, o que vai limitar a sua espessura é isso, é o projeto estrutural do pavimento. Né? Perfeito. Você não considera isso na hora de fazer o efeito reservatório. Porque o efeito reservatório pode ser melhor conseguido com a brita. Se você quiser um reservatório maior, eu quero reservar uma chuva de 1000 milímetros, sei lá. Então você vai fazer um colchão de brita de 40 centímetros, meio metro, e fazer um concreto por cima. Perfeito, Carlos. Estão pedindo para você ligar o microfone, porque tá dando para te escutar, mas está abaixo. É verdade. Mas eu tenho que pegar esse outro cabo aqui. Carlos, é isso. Eu acho que eu fiz todas. Eu fiz todas as perguntas que o pessoal mandou. Não, eu acabei não falando da brita. Por favor. Né? Isso. A brita, ela tem que ter algumas características. Primeiro, quanto menor a dimensão máxima, melhor. Quanto menor a dimensão máxima, mais área específica você tem. Consequentemente, mais vazios, mas ao mesmo tempo, mais pasta de cimento você vai conseguir colocar. Então você consegue um produto mais resistente. Segundo, quanto menos lamelar for a brita, quanto mais cúbica, né, mais redondinha ela for, né, as dimensões dela forem estáveis, muito melhor. Tá? Porque a lamelaridade, ela, ao mesmo tempo que ela atrapalha, ela deixa áreas mais permeáveis do que outras, e deixa uma coisa meio aleatória, ela também exige muita quantidade de pasta de cimento, você diminui a permeabilidade. Essa pedra tem que ter uma alta concentração granulométrica, ou seja, mais de 80% do material tem que estar retido em, no máximo, 2 peneiras da série normal ABNT do ensaio de granulometria. Quantos por cento? Isso quer dizer 80% em, no máximo, 2 peneiras. Isso quer dizer que todas as pedras são mais ou menos do mesmo tamanho. Entendeu? São pedras de mesmo tamanhozinho. Outra, ela tem que ter uma baixíssima compactabilidade. Como é que é esse ensaio? Você faz a massa unitária, que é simplesmente colocar a pedra num recipiente e pesar. Aí depois você faz a mesma massa unitária aplicando um certo número de golpes. E repete. E vai repetindo o teste de massa unitária com cada vez mais golpes. Você começa com 1 golpe e termina com 70. Ou seja, quanto mais energia você aplica, mais elevada vai ser a massa para a mesma unidade de volume. Ou seja, maior a massa unitária. Esse crescimento tem que ser discreto. Se for uma pedra que se compacta muito, você pode, ao compactar o pavimento, porque esse pavimento tem que ser executado de forma a se compactar mecanicamente, de alguma forma, tá? Quando você compacta ele, você entope ele. Ele faz igual a sanfona, assim, diminui os vazios e entope. Então não pode compactar. Então é uma pedra muito particular. Difícil de conseguir. Dá para fazer com qualquer pedra? Dá. Um pavimento ruim. Ou um pavimento que não vai ter a mesma performance para se fazer uma rodovia, né? Ou rodovia ainda não chegamos lá, né? Dá para fazer aí um estacionamento ou um acesso de baixo tráfego. Talvez nem isso você consiga se você não tiver a pedra correta, né? Então a escolha da brita é fundamental. Perfeito, Carlos. Obrigada, viu? Não, isso, encerraram as perguntas. Que bom. Você gostou do dia de hoje? Nós estamos juntos aqui hoje? Muito bom. Que bom. Muito bom. Que bom. Como sempre, é um prazer estar com você. Também é um prazer estar com cada um de vocês aí que estão nos vendo ao vivo. Que quer fazer um shout-out aí, Paula, das pessoas que estão ao vivo aí? Aguentaram até agora? Eu não anotei. Não tem problema. Mas para todos que estão aqui, obrigado por estar conosco, tá bom? Para quem não está, repetindo, né? Bom, se você está ouvindo eu falar, porque já está, né? Lá no GTV. Ou aqui no GTV, digamos melhor. Ou no YouTube, né? E eu muito obrigado por seguir a gente, por compartilhar a palavra aí para os amigos, por comentar. Comentem à vontade, critiquem,
falem mal da minha gagueira ou do meu cabelo comprido demais que eu não tive tempo de cortar. Do meu ou cabelo esvoaçante, assim. Exato. E deem dicas de conteúdo que vocês querem ver por aqui, façam as perguntas quaisquer. Estamos devendo algumas pessoas aí que nos pediram algumas coisas aí no inbox, vamos pagar, tá bom? Fiquem tranquilos. Fique ligado para novidades, né? Tem novidades vindo aí, né, Paulinha? Coisas muito boas aí pro projeto para ser concreto. Que é um projeto lindo, que eu já estou apaixonado por ele já tem um tempo. Feito por gente muito competente, né? E eu. No mais, um abraço. Você acabou de assistir o Concretologia. O assunto de hoje foi o concreto permeável. Espero que o conteúdo seja importante para cada um de vocês.